Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, ou não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus. Vocês gastaram as palmas todinha no louvor, foi? Senta aí, obreiros, eu quero que vocês anotem bastante hoje, tá? Prestem bastante atenção, por favor. Pessoal de casa também, importante que estejam bem atentos a esse texto. Irmãos, a partir de agora eu vou estar lendo na versão corrigida e fiel de Almeida. Amém? Perdão, a Nova Almeida atualizada, é a versão que eu escolhi para ler a partir de agora. Nova Almeida atualizada. Eu falo isso porque algumas pessoas acompanham pelos aplicativos no celular, então você vai ler de acordo com o que eu estou lendo aqui, tá bom? Amém? O tema da mensagem hoje é: seja feita a tua vontade. Quando o Senhor Jesus Ele apresenta aos discípulos um modelo de oração, e não entenda que a oração ela só é isso, uma repetição de palavras, não. Mas ele mostra uma forma, um meio, porque os discípulos haviam dito: olha, João ensinou os seus discípulos a orar. Os fariseus também ensinam os seus discípulos, nos ensina também a nós. Queremos aprender a falar com Deus, queremos falar da maneira correta, queremos aprender a orar. E ele então apresenta aos seus discípulos esse modelo de oração, que hoje eu gostaria de pontualmente, de forma sistemática, eu queria compartilhar com vocês. Para alguns não é novidade, vocês vão estar recapitulando, mas para outros talvez seja a primeira vez que se apercebam disto que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa noite. O Senhor começa falando de Deus como Pai. E, irmãos, hoje eu gostaria de que você lembrasse que o Senhor Jesus, quando apresenta um modelo de Pai, Ele apresenta a parábola do filho pródigo, onde ali havia a figura de um pai. E não se engane, a representação daquele pai, Jesus deixou muito claro: o reino de Deus é semelhante a isso. Então, era ele explicando como Deus se porta como pai. E ali nós vemos que o filho, ele pede a herança, parte da herança, e mesmo sem concordar com a atitude do filho, o pai não impede as suas escolhas. Mas é preciso entender que por Deus não impedir que você tome suas atitudes, não significa que Ele concorde com elas. A parábola do filho pródigo deixa isso bem claro. O pai não disse nada, o filho pegou a parte da herança e foi embora, e o pai não proibiu, nem sequer tentou impedi-lo. Não significa que nós não devamos aconselhar um filho, uma filha. Não se trata de conselho, se trata de impedimento de ações. Deus não vai impedir suas ações, mas não se engane. Não ache que por você tomar atitudes erradas, atitudes que vão para longe do propósito e da vontade de Deus,
que você não vai ter colheita. O filho pródigo experimentou isso, experienciou isso. Ele foi descendo e foi indo de mal a pior. E eu queria aproveitar nessa noite o ensejo de falar sobre isso, sobre aqueles que se afastam da casa do Pai e vão para perto do pecado, sempre para longe de Deus e mais próximo do pecado. Porque algumas pessoas, nesse tempo que estamos vivendo, dizem assim: eu não vou mais às igrejas. E eu não estou falando aqui da nossa igreja somente, estou falando da igreja de Cristo como um todo. Já aconteceu de ouvir coisas como essa, a pessoa dizer: eu me afastei e a igreja me abandonou. Desculpas, apenas desculpas. Porque se a pessoa vai para a Bíblia, entenda, há duas características no mesmo texto. Jesus fala, por exemplo, da dracma perdida. Jesus fala da ovelha perdida e depois fala do filho pródigo. A dracma não tem consciência, então está falando de um valor, não de uma pessoa. Mas nós sabemos que a ovelha sim é símbolo do servo de Deus. Amém? E ele fala que o bom pastor, tendo 100 ovelhas e uma delas se perdendo, o que ele faz? Ele deixa as 99 em segurança e busca aquela que se perdeu. Mas entenda, ela se perdeu, ela não escolheu ir por um caminho errado, ela se perdeu. Eu perguntaria a você, é óbvio, mas eu quero perguntar para deixar bem claro: ele foi buscá-la, ela voltou com ele? Sim ou não? E as pessoas que saem, quando nós vamos visitá-las, quando nós vamos dizer para elas: olha, esse caminho que você está seguindo é errado, esse caminho é um caminho ruim, isso aí não é de Deus, isso não agrada a Deus, elas dizem amém, é isso mesmo, e voltam conosco? Então não é ovelha perdida. Talvez seja um filho pródigo, mas não é ovelha perdida. Isso tem que estar muito bem claro. Porque algumas pessoas vão por vontade própria, não aceitam o discipulado, não aceitam ser doutrinados, não aceitam ser repreendidos, não aceitam ser aconselhados, fazem tudo que não presta e depois ainda dizem que a igreja abandonou. E eu preciso lembrar: o Pai não foi atrás. Se você está esperando que Deus vá atrás de você, se você está aguardando que Deus bata a sua porta e diga: eu vim lhe buscar, talvez você espere um monte. Porque a parábola do filho pródigo, ela é clara: o pai não saiu, ele não foi, mas ele estava esperando de braços abertos. Prova para mim que estava esperando, provo. Havia cordeiro cevado, havia roupa nova do rapaz, sandália nova do rapaz, anel novo do rapaz. O pai havia preparado tudo, mas ele não foi. Então não entenda errado o amor. Esses dias eu estava perguntando a alguém aqui na igreja: quantas vezes o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eu te amo? Pergunta, irmão, aí, quantas vezes, irmão? Quantas? Quantas vezes ele chegou para os discípulos e falou assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo? Quantas? Quantas? Nenhuma. Nem sequer uma vez. Então não se engane, porque existem pessoas que não dizem eu te amo, mas provam amor com ações. Existem pessoas que dizem o tempo todo eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas te traem na mesma proporção. Está claro isso, irmãos? Sim. Então não foi falta de amor o pai não ir, foi prova de amor recebê-lo de volta quando ele voltou. Você entende isso? Então Jesus fala: Pai nosso.
Eu tenho que saber o contexto de paternidade que Deus apresenta na Bíblia, e este é um dos, não é o único contexto de paternidade, mas é um dos, e é um dos mais claros, porque Jesus Cristo disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. Jesus comparou o reino de Deus a essa família. Amém? Está claro isso, irmãos? Sim ou não? Diz comigo: Deus estará de braços abertos quando o desviado voltar. Diga comigo: a ovelha perdida sempre volta com o seu pastor. Se não volta, não é ovelha perdida, e talvez nem sequer filho pródigo. Está claro isso? Sim? Ok. O Senhor Jesus também apresenta um outro ponto importante aqui. Ele fala sobre o santificar o seu nome. Preste atenção a isso. O ato de santificar, o ato de tornar santo, é muito interessante aqui nesse texto. Porque como eu poderia tornar o nome de Deus santo, se eu sou pecador e Ele é que é santo? Há uma forma. Quando a Bíblia Sagrada diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, eu não vou ler agora porque não dá tempo, mas anote para depois você ler em casa. 2 Crônicas 7, 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se humilhar, o que mais? Buscar minha face, ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como é que eu posso santificar o nome de Deus, pastor? Não levando o nome de cristão à lama, como muitos fazem. Nós deveríamos ser exemplo, irmãos. Como a Bíblia diz, luz e sal são duas coisas que, quando são acrescentadas em qualquer ambiente, fazem total diferença. Eu não vou apagar as luzes aqui, mas você entende o princípio. Se eu apagasse todas as luzes e aqui riscasse um fósforo sequer, a luz de um fósforo afugenta as trevas. Onde eu estivesse aqui nesse recinto com fósforo aceso, você iria ver a luz daquele fósforo, sim ou não? Sim ou não? Não há trevas suficientes que consigam apagar a luz. Ela faz diferença. Amém? A mesma coisa o sal. Tanto serve para evitar a degradação, quanto serve para ressaltar sabores. E aqui eu não vou entrar no mérito de questão de saúde, não é isso que eu estou defendendo aqui nessa noite, não é essa a temática, mas é inegável, peremptoriamente é inegável, que a pessoa coloque sal em um alimento e aquele sabor não mude. Concorda comigo? Vai mudar, vai fazer diferença. Assim deveríamos ser nós, luz em meio às trevas, sal para dar sabor e provocar sede de Deus na humanidade. Mas o que nós vemos? Cristãos de nome que não dão testemunho de Deus, que não falam do seu amor, que não anunciam o evangelho da cruz, que não trazem as boas novas de salvação,
que não trazem aos caídos um alento em dizer: há saída para você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus pode curar qualquer enfermidade, e ainda que Ele não quisesse, ou que a pessoa não cresce, mas a nossa esperança não é uma cura, a nossa esperança não é uma prosperidade, a nossa esperança é a nossa salvação eterna. Você já parou para pensar nisso? Pastor Manuel, diz para mim por que os apóstolos recebiam as ofertas nos seus pés. Por quê? Era uma maneira deles provarem ao povo, dizendo ao povo, aqui na igreja, esse negócio é servo, esse negócio não manda, não comanda, ele é apenas instrumento. Então as ofertas eram depositadas nos pés dos apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que os salvos irão e passarão 7 anos no céu, na cidade projetada por Deus, chamado a Nova Jerusalém. Deixa eu te trazer para você um entendimento aqui poderoso nessa noite. Nosso Deus é tão grandioso que nesse mundo uma das coisas mais valiosas que tem é ouro. Você concorda comigo? Ouro. Quando as moedas começam a cair, as pessoas que têm compram ouro, porque normalmente perde muito pouco valor. Mas lá na Cidade Santa, o nosso Deus é tão maior que o ouro, eu imagino os anjos perguntando: Senhor, esse negócio aqui que o povo valoriza tanto lá embaixo, o povo briga, o povo mata, a gente faz o que com ele? Ele falou assim: faz calçamento, bota no chão para pisar em cima, porque aqui o valor é outro. Amém? Amém, queridos? O que você valoriza na sua vida? Eu tento ensinar para os meus filhos dizendo: dinheiro é apenas ferramenta. Na hora que dinheiro passa a ser meta de vida, você se perde. A minha alegria é o Senhor, é o Deus da minha salvação. Eu sou grato por tudo que Ele tem dado a mim e a minha família. Eu todos os dias agradeço. Todo santo dia. Não estou sendo aqui demagogo. Eu não estou falando para você apenas para me aparentar. Não, todos os dias eu agradeço a Deus pela minha casa. Agradeço a Deus pelos recursos que Ele tem enviado, pelas coisas que Ele tem me proporcionado. Amém? Eu estou até com dificuldade nessas coisas, porque eu sou do sertão, nascido e criado. Não sei se você vai entender essa expressão, mas eu digo para minha família: eu sou beradeiro. Quem conhece essa expressão? Conhece? Beradeiro, o que é isso? É um matuto do sertão. Bota eu num lugar chique para tu ver que desgraça. Eu fico todo perdido, pastor. Dá logo agonia, eu quero ir embora. Eu olho assim, eu falo: eu não sei fazer isso não. Tá, entendeu? Eu gosto do feijãozinho com farinha, é o que eu gosto. Aí bota os negócios chiques que tem que melar com isso, pegar. Não dá para mim não, meu filho. A minha filha falou assim: pai, tem que começar a se acostumar. Eu digo: tá ruim, viu? Porque tá ruim. Eu fico logo agoniado, dá logo agonia. Porque eu sou beiradeiro do sertão, meu filho. Um beiradeiro assim meio fajuto, porque também não gosto muito de muita coisa do sertão, também não. Tá, machixe, quiabo, essas coisas assim, babenta eu também não gosto, sabe? Buchada, panelada também não desce. Eu estou no meio termo. Entende o que eu estou dizendo? Mas nós temos que se acostumar com uma coisa: o valor que Deus dá é diferente do que o homem consegue perceber. Se você lê a Bíblia, e Apocalipse diz que essas ruas serão de ouro e de cristal. As ruas, o que o homem mais valoriza: ouro
e diamante. Ouro e diamante. Lá é calçamento, é junte. É para dizer para você, olha, vai se acostumando que o negócio aqui é diferente. Amém? Então aprenda a honrar o nome do Senhor e pare de lançá-lo na lama. Jesus ensinou isso, santifica esse nome na sua vida. Quando alguém disser assim, você é crente? Graças a Deus, glória, aleluia. Tem gente que se você perguntar, você é crente? A pessoa até gagueja. Eu sou de uma geração que quando a pessoa perguntava, irmão, tem crente aí? Meu filho, você tinha que segurar o tirinete, viu? Porque o tirinete de glória começava, glória, o outro gritava, aleluia. O pessoal passava de bicicleta na rua para zombar dos crentes, gritava lá do outro lado, glória. Trabalho perdido, a gente respondia daqui, aleluia. Quem se envergonhava era eles, porque a gente não tinha vergonha de dar glória a Deus, a gente não tinha vergonha de dizer, eu sou servo do Senhor. O apóstolo Paulo disse, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã, quais são as marcas que você carrega? Hoje em dia, para você ver um cristão com a Bíblia, já é difícil. Está no celular, pastor, a minha também está no celular, no computador, no tudinho. Mas eu não tenho vergonha de andar com ela. Amém? E eu sou desses, irmão. Quanto maior, mais eu gosto. Amém? Santificado seja o teu nome. Ele disse mais: venha a nós o teu reino. Quantas pessoas não entendem isso e talvez nunca entenderão? Jesus ensinou e ele disse, o teu reino vai vir. Quando ele enviava os seus discípulos a pregar, ele disse, olha, vá até as cidades e diga para eles, é chegado o reino de Deus. É o reino que vem até nós. Isso quer dizer o que, pastor? Que poucos entenderam que quando você entra no cristianismo, você precisa mudar. Você precisa aprender a se esvaziar, como eu falava ontem com os obreiros aqui. Aprender a se esvaziar. Sabe? Vou falar umas coisas, isso vai dar um quiprocó terrível na internet. Estou nem aí. Eu vejo os crentes falando assim, principalmente as irmãs. Acontece uma coisa bem de exclamação. As irmãs falam assim, nossa! Aí eu pergunto, nossa o quê? Completa a frase. Não, pastor, é só isso mesmo. Isso é uma cultura. Cultura. Se você é católico, apostólico, romano, isso faz parte da cultura normal. O católico vai dizer, nossa senhora, pelo menos não tem nem vergonha, ele diz tudo, né? Os crentes diminuíram a metade e acham que está tudo ok. Nossa! A exclamação correta qual é? Hein? Hein? Nossa Senhora! A exclamação completa qual é? Ave Maria! Você é cristão evangélico? A nossa cultura não é essa. Eu não estou condenando a deles, eu estou falando da nossa. Ou você muda ou não muda? Sabia que tem gente que não falava isso e aprendeu a falar isso nos ambientes, trabalho, faculdade, escola. Não falava, mas aprendeu a falar com os outros. Mas não era para ser o contrário? Não era para nós sermos canais do reino para essas pessoas e ensinar a cultura do reino para elas, haja vista que o reino vai vir? Porque hoje ele é espiritual, mas um dia ele será materializado aqui, irmãos, entenda isso pelo amor de Deus. Um dia o Senhor Jesus vai voltar com a sua igreja, com o seu povo, nos
gostares, sabe? Diz a Bíblia Sagrada, todo olho verá. Diz a Bíblia Sagrada que verão a Santa Jerusalém, que desce de Deus e será estabelecida aqui. E a palavra de Deus diz que o seu povo reinará com ele por 1000 anos aqui. Venha o teu reino. Será que a cultura ainda não foi mudada? Porque não há como o reino entrar se a cultura não entrar. Eu vou repetir isso com calma. Não há como o reino entrar se a cultura do reino não entrar, porque elas são incompatíveis. O sistema do mundo, ontem eu explicava para os obreiros, mundo não fala do globo terrestre, do planeta Terra. Quando nós pregadores falamos mundo, estamos falando de um sistema maligno, planejado, arquitetado, implantado por Satanás. É isso que nós falamos que é mundo. Quando nós falamos fulano se desviou, foi para o mundo, não está falando do planeta Terra, porque o planeta Terra não é de Satanás. Foi Deus que criou e criou para nós. Ele disse a Adão e ele disse a Eva, está aí ó, dominai a terra, sujeitai-a. Deus deu a nós a autoridade desse planeta, a nós, não ao diabo. Mas o sistema de Satanás se estabeleceu porque o homem pecou, porque o homem caiu, entregou de bandeja ao inimigo de Deus. E ele implantou a sua cultura. E qual é a cultura do inferno, pastor? É tudo que é contrário à palavra e à vontade de Deus. Tudo que é contra Deus faz parte do sistema maligno. Isso não deveria fazer parte da nossa cultura. Entende por que nós não aceitamos? Entende por que nós não concordamos com as coisas do pecado? É por causa disso. Porque fere a vontade do nosso Deus. E a vontade dele tem que prevalecer. O reino dele tem que prevalecer. E vai prevalecer. Creiam ou não, acreditem ou não, mas no fim o reino de Deus vai prevalecer. Amém? Em Efésios capítulo 3, do verso 17 ao 19, eu vou ler só o finalzinho do 19, não tenho tempo de ler tudo. Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, e conheceu o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aqui eu prego bastante sobre a paz que excede todo entendimento, mas Paulo também diz que o amor de Cristo também excede todo entendimento. Amém? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios, não é meio, não é um terço, não é um quarto, é cheio, pleno de Deus. E para isso acontecer, irmãos, o mundo tem que sair de nós. Mas é só um dizerzinho, pastor, é só uma palavrinha. Não, é cultura, não é nossa. Entende o que eu estou dizendo? Venha o teu reino, fala do milênio. Depois, se você quiser conferir isso, veja depois em Apocalipse capítulo 20, verso 4, anote, Apocalipse 24, 20, versículo 4, capítulo 20, verso 4, fala claramente que haverão tronos e os servos do Senhor reinarão com Cristo por 1000 anos. Amém? Venha o teu reino, venha, vai vir. Ele também falou da vontade de Deus sendo cumprida na terra, como ela é cumprida no céu. Irmãos, eu tenho certeza que aqui nessa igreja, todo membro aqui dessa igreja já me ouviu pregar por muitas e muitas vezes, dizendo e alertando que muitos que se dizem servos de Deus não se submetem à vontade dele, nem perguntam. Planejamos e executamos sem perguntar a Deus se é a vontade dele. Sabe quando é que nós nos lembramos da vontade de Deus? Quando as coisas começam a dar errado.